vamos passar a direção do culto para o nosso pastor presidente. Senhora. Obrigado. Está desligado isso aqui, não? É o vermelho ali, eu acho. Tá O vermelho está falando. Tá bom. É? Tá bom, então. Muito obrigado, irmão Antônio. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 24 do livro de Mateus. Desde já eu quero agradecer a presença dos irmãos aí, né, porque nós temos uma mensagem muito importante, muito poderosa, que é da palavra de Deus, e eu quero falar dela aqui com os irmãos nessa noite. Eu tive um problema aí com o meu celular, acho que a internet não deu certo ali. Nós vamos tentar transmitir pelo outro celular aqui, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39 está escrito assim. Então, agora vamos começar de novo, né? Mateus 24, 37 está escrito assim. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Os irmãos, sentem um pouquinho, por favor. Nós vamos ser bem rápido nessa palavra, porque eu entendo que é uma palavra muito poderosa. Ela diz muito respeito a tudo que a gente tem visto nesses últimos dias, e eu realmente tive bastante dificuldade hoje para falar sobre ela, mas agradecer a Deus pela presença dos irmãos que vieram ali, e nós vamos falar um pouquinho dessa palavra. Eu quero que os irmãos entendam que quando Jesus diz assim, que o que levou Deus a destruir o mundo logo no princípio, né? Quando ele diz assim, nos dias anteriores ao dilúvio, o que foi que levou Deus a decidir, né? Aqui a Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 5 e 7, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quer dizer, Deus sentiu desgosto, né? E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, quando Deus viu a terra que estava corrompida pelo pecado, ele decidiu destruir. Porém, como já estava feito, ele tinha um plano para levar adiante, porque ele tinha misericórdia dos homens. Ele não podia simplesmente deixar toda a humanidade se perder. E foi aí que, num determinado ponto ali daquela situação, Deus deixou como exemplo como será no final de todas as coisas, né? Como seria essa destruição final. Os irmãos percebam que diz o capítulo 6 assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, e encheu-se a terra de violência. E eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho. O que eu quero mostrar para os irmãos rapidamente nessa passagem é que Deus, na verdade, ele não quando Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias será no dia da vinda do Filho do Homem, ele não fala dessas coisas ruins, desses pecados, né? Nós aprendemos pela palavra de Deus que o mundo será destruído não pelos pecados que eles cometem, mas por rejeitarem o perdão de Deus, que foi o perdão de Deus que adiou essa destruição, porque ele precisava fazer alguma coisa para salvar a humanidade.
E então ele adiou essa destruição, fazendo com que, na verdade, ele disse que destruiria os homens e os animais, mas ele salvou, né? Viu Noé e salvou tanto os homens como os animais. O interessante é que o que a gente vê nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, é os homens vivendo a vida nesse mundo como se nada tivesse acontecendo, como se eles tivessem simplesmente, eles estavam apenas cuidando dos seus negócios, cuidando da sua vida, cada um com os seus afazeres, e isso levou eles à destruição. Porque se os irmãos veem que no livro de Mateus e em todos os evangelhos, Jesus fala que para a gente ser salvo, a gente tem que vigiar, né? Vigiar e orar. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, é estar sempre olhando, né? Se eu estiver esperando, às vezes a Ivana vem aqui e vai para o mercado ali, né? E antes eu ficava ali esperando, porque ela vem com as compras, né, meio pesada. Então eu estava aqui dentro, mas eu sempre estava olhando para ver se ela vinha. Então eu estava atento, eu não estava, como é que se diz assim, distraído com as coisas. E o que faz com que as pessoas se percam é justamente essa distração, essa falta de interesse pelas coisas de Deus, essa falta de não ligar, de deixar as coisas como se isso não tivesse valor nenhum, não é? E assim, Deus deixou como exemplo que enquanto Deus anunciou para Noé que destruiria o mundo, né? Que destruiria aquela humanidade, Noé passou a viver em função de salvar a sua família, de trabalhar em função daquilo que ele queria fazer. Ele não pensava em outra coisa. O trabalho dele era construir aquela arca, onde ela seria a salvação da sua família. Agora, eu não entendo, muitas vezes eu simplesmente perco o meu sono quando eu começo a imaginar e a pensar no destino do homem, no destino da humanidade, no nosso destino. O que seria a melhor coisa que um ser humano, sabendo disso, poderia fazer na vida, meu Deus? Era criar boi, criar cabra, construir casas, viajar, fazer negócio? Não, isso passa a ser a prioridade da nossa vida. A prioridade é esta, não é outra coisa a não ser a garantia, né, de que quando o Senhor chegar, nos encontrar esperando Ele. Não podemos, as distrações, se os irmãos entenderem que nas parábolas, por exemplo assim, as parábolas das 10 virgens, dos talentos, dos 2 servos, das vestes nupciais, todas elas têm um sentido. Por exemplo, quando ele fala da parábola das 10 virgens, não significa que isso vai acontecer exatamente como tem ali, que Jesus vai chegar e as pessoas vão dizer: Senhor, me abre a porta. A gente fica imaginando que de alguma maneira, quando Jesus chegar, a gente vai ficar falando com Ele, mas não se trata disso. Isso são apenas uma ilustração do que será aquilo de verdade. Por exemplo assim, quando a Bíblia diz que as prudentes foram com Jesus e as loucas que não tinham azeite, elas ficaram, quando elas estão dizendo: Senhor, abre-nos, porque elas estão nas trevas, isso já é a situação delas na perdição, nas trevas exteriores, que elas vão estar lá dentro gritando para Jesus, para o Senhor abrir a porta para eles, tipo assim: nos perdoa, nos dá uma chance. Porque, meus irmãos, Jesus chega todos os dias os homens morrem, eles são recolhidos, eles são levados para lá. Então as virgens loucas, as que não têm azeite, as que são pegas despreparadas na morte, e eu já falei para os irmãos aí, que a gente morre, como diz minha mãe, para morrer basta estar vivo. A gente morre de qualquer coisa, a gente morre de uma pedrada, morre de um tiro perdido, morre de uma queda, morre de acidente,
amanhã pega uma gripe muito forte e morre. Então, e se essas coisas nos pegarem, chegarem na nossa vida, um momento em que a gente está vivendo uma vida que não agrada a Deus, nós somos levados, e aí, lá no lugar das trevas, na perdição, onde a nossa alma estiver, nós estaremos gritando, chorando, pedindo misericórdia a Deus, porque essa parábola, ela está se cumprindo todos os dias. Todos os dias, porque desde quando dessa destruição do mundo, desde quando Deus começou a tratar com a humanidade, que os homens morrem e eles são recolhidos. Ninguém fica esperando, eu vou esperar, naquele dia. Que é aquele dia? Aquele dia é o seu dia, é o dia que você morrer. Quando Jesus, ele diz assim: bem-aventurado o servo, quando o Senhor achar ele servindo assim. Achar ele vigiando. Irmãos, não é de brincadeira que Deus diz assim: vigiai, orai, vigiai, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Nem todos nós teremos a oportunidade, a chance. Está muito alto esse som, mano? Não posso falar alto para não assustar os irmãos, né? Então nem todo mundo terá esse privilégio de ver Jesus vindo nas nuvens com os anjos do céu, porque muitos de nós vamos partir muito antes disso, e as pessoas simplesmente morrem despreparadas para ir para o céu, porque não estavam esperando a vida de Jesus Cristo, não estavam preparados. Então essa parábola das 10 virgens, ela mostra que a gente tem que estar constantemente ligado com esta situação nossa aí. A parábola dos talentos, ele fala do quê? De serviço, de trabalho, de serviço prestado a Deus, daquilo que cada um recebeu do Senhor para fazer. A parábola dos talentos, meus irmãos, ela fala de serviço, de trabalho. O crente verdadeiro que foi chamado pelo Senhor, ele deve estar trabalhando. Trabalhando pelo quê? Trabalhando pelo reino de Deus. Como é que se trabalha pelo reino de Deus? Glória a Deus, Senhor. Como é que se trabalha, irmãos? Evangelizando, orando, fazendo bem, dando esmola para um, fazendo as coisas do reino, praticando a justiça, amando o próximo, levando a palavra do reino. Enfim, meus irmãos, trabalhando pelo reino de Deus. Trabalhar pelo reino de Deus. Nós estamos empenhados. Eu falei assim, hoje eu estou muito atrapalhado aqui pregando essa palavra, porque hoje eu tinha dito para os irmãos que seria o último dia que nós temos culto aqui na quarta-feira, e que é o que a gente chama de culto de ensino, né? Ensino da palavra de Deus e de oração, né? Porque nós vamos eliminar o culto da segunda-feira, que é o culto das irmãs do círculo de oração, que passará a ser na quarta. Então eu não terei mais esse espaço que eu tenho hoje com vocês. Se por acaso amanhã ou depois eu tiver que fazer isso, eu vou ter que escolher um outro dia, porém não será mais nas quintas-feiras e nas quartas-feiras, né? Não será mais nas quartas-feiras. Então eu fico pensando assim, eu digo assim, mas eu precisaria no mínimo de uma equipe de evangelismo, uma equipe de irmãos para ler, para cantar, para tocar um violão, para fazer uma coisa, porque não dá para fazer a obra de Deus sozinho. E cada um está correndo para fazer suas próprias coisas, cuidando dos seus próprios negócios, cuidando da sua própria vida, mas esquecendo de que o que mais importa na nossa vida, irmãos, é a nossa salvação. É aquilo que nos importa. Isso daí era aquelas coisas que a gente deveria estar investindo. Você sabe que quando foi ontem de manhã, nós tínhamos estava um tempo meio chuvoso, né, muito frio, e é difícil mesmo os crentes saírem de casa com frio, com chuva, estava muito difícil. Então começaram a ligar para a Ivana, dizendo que uma não vem por causa disso, não vem por causa daquele. Ela disse: irmão, o que eu faço? Eu digo: suspende o culto. O que nós vamos fazer lá sozinho? Só que quando foi no outro dia, eu estava dirigindo, indo para a loja com ela,
eu disse assim: olha, Ivana, como é que são as coisas, né? Ontem estava chovendo, estava frio, estava difícil, mas o culto era 1h30 para a gente ir para a loja, para a casa de Deus, para orar, para ouvir a palavra de Deus, para se sentir renovado. Aí nós não fomos. Agora hoje, terça-feira, olha que dia lindo, o sol está brilhando, tá uma coisa maravilhosa. E agora, você sabe o que Deus me trouxe na mente? Depois da luta vem a vitória, depois da luta vem a coroa, depois da chuva brilha o sol, depois, meus irmãos, da batalha vem a recompensa. E aí eu digo, e as pessoas que não tiveram coragem de sair de casa para orar, para fortalecer a fé dele com as outras pessoas, como é que eles se sentem agora? Eles vão se alegrar por quê? Eles vão dizer o quê? Que tipo de vida, que tipo de sentimento haverá no coração deles, sabendo que desperdiçaram uma oportunidade de estar na presença de Deus num momento difícil? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. A gente tem que enfrentar os momentos de dificuldade, para que no outro dia Deus diz assim: eu vou recompensar você pelo seu esforço, eu vou recompensar você pelo seu trabalho, eu vou recompensar você pelo que você fez no momento de dificuldade. E eu digo assim, mas aquele que fez o que tinha que fazer, ele tem a consciência do dever cumprido, ele tem a alegria, ele tem a felicidade de dizer: Senhor, eu não me neguei de fazer as coisas na hora difícil, agora eu posso desfrutar, o sol está brilhando. E eu ainda coloquei ali, meus irmãos, um banner do cântico de Miriam, que ela dizia assim: louvarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, porque lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, porque derrotou nossos inimigos e trouxe uma grande vitória para nós. Os crentes se esqueceram que sem luta não tem vitória, sem luta a gente é derrotado, sem luta nós somos, meus irmãos, jogados cada vez mais para baixo, e o diabo coloca mais carga sobre nós, tornando a nossa caminhada cada vez mais difícil. Então eu digo assim: Senhor, olha para isso aqui. Eu digo, será que vale a pena pregar? Vale. Sabe por quê? Porque quando Deus deu aquela medida daquela arca para Noé, a Bíblia diz muito claramente que Noé condenou o mundo, e ele foi salvo num mundo, meus irmãos, que era o ano 1670, tipo assim, desde a criação de Adão, tinham se passado 1600 anos, vamos supor. Os homens viviam 700, 800, 900 anos. Então a terra tinha muita gente. Mas Deus disse assim: faze para ti uma arca, para ti e para a tua família, porque eu vi que você é justo diante dessa geração. Não teve puxadinho. Deus disse assim: agora tu prega, Noé, mas ninguém vai se converter, mas você vai salvar a sua família, porque você está me obedecendo e fazendo o que ele fez. Irmãos, são poucos os que se salvam. Às vezes a gente chega na igreja e diz assim: mas tem pouca gente. Mas você sabe que dá para contar nos dedos das mãos as pessoas que foram salvas daquela arca gigantesca. O mundo inteiro foi condenado e somente 8 almas, 8, não mais do que isso, foram salvas. 8 almas, para você ter uma ideia do que significa a salvação. Eu penso assim, que encontrar uma pessoa nesse mundo para ir para o céu é quase como minerar Bitcoin. Uma dificuldade, você tem que ligar máquinas e máquinas e máquinas e máquinas para poder minerar um Bitcoin, vamos dizer assim. É como caçar ouro, meus irmãos. Remover montanhas e montanhas de terra para achar uma alma preciosa para Deus. 8 pessoas apenas foram salvas. Glória a Deus. E aí você vê as cidades de Sodoma e Gomorra.
que Deus ia lá. Por que o mundo se perdeu? Porque escolheu se perder. Porque quando Deus disse assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse, Senhor, tu destruirás o justo e o ímpio. Deus disse, não, eu não vou destruir o justo e o ímpio, eu vou salvar o ímpio e destruir vou salvar o justo e destruir o ímpio. E ele começou a interceder pela cidade. Ali não havia só 2 cidades, não era só Sodoma e Gomorra. Existiam outras cidades pequenas ao redor, que foram derrubadas também pelo Senhor. Irmãos, dentro de uma cidade que, sei lá, não eram como cidades hoje aqui, mas talvez uma vila, como o Parque dos Anjos, como algum grande bairro hoje aqui, talvez existissem muita gente por ali, mas eram muitas cidades. E quantas pessoas se salvaram? Quantas? Você pode orar, pode pedir para Deus, você pode orar como Abraão orou, Senhor, salva ele, salva aqui. Então assim, eu quero salvar, mas eles não querem salvação, eles não estão nem aí para isso. Você sabe qual que era, todo mundo conhece, qual eram os pecados de Sodoma e Gomorra, que vocês sabem que eram muito feios, mas eles não foram. O que levou Sodoma a se corromper daquela maneira, está aqui no livro de, se não me engano, no livro de Ezequiel, diz assim, ó, até eu não botei a passagem aqui, mas eu só botei o versículo que diz assim, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. O que era a maldade dela? Fartura de pão, soberba, abundância de ociosidade, que ela teve suas filhas. As filhas eram cidades que existiam por ali, mas nunca esforçou a mão do pobre. O que levou a cidade àquela corrupção? E se ensoberbeceram e fizeram abomináveis diante de mim. As pessoas querem viver bem nesse mundo, eles querem riqueza, eles querem bênçãos. Eu oro, minha vitória nunca chega. Mas que tipo de vitória que você está buscando? Que tipo de vitória você vai na igreja buscar? Você vai buscar, que tipo de vitória é esse? A nossa vitória é salvar a nossa vida, a nossa família, é escapar da perdição. Então, Sodoma é uma cidade rica, eles tinham muita riqueza, muita fartura de pão, se tornaram ociosos, preguiçosos. Excesso de ociosidade levou eles à corrupção. É o que acontece, meus irmãos, quando as pessoas têm tudo nessa vida, elas não querem nada com Deus, e vão e cometem esse tipo de pecado. E assim, você sabe que eles foram destruídos, porque eles rejeitaram a porta que Deus abriu para eles. E Abraão bem que tentou. E agora me diga, quantas pessoas foram salvas? 3 pessoas. 3, não foi 30, não foi 300, não foi 3.000, foi 3 pessoas que se salvaram. Agora você acha, olhe para o mundo hoje, sei lá, tem quantos bilhões? Você acha que, quantas pessoas você acha que vai se salvar? Eu digo para você, muito poucas. Poucas vão se salvar. São muitos, Senhor, os que se salvam são poucos. Porfiai, lutai para entrar pela porta estreita. O que o povo está fazendo hoje? O que as pessoas fazem hoje? Elas fazem o que os habitantes, antes do dilúvio, eles faziam. O que eles faziam? A Bíblia diz que a terra encheu-se de violência. Quer dizer, eles eram pessoas cheias de pecado. Mas não era disso que Deus estava falando. Jesus está dizendo que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles estavam simplesmente desconectados do perigo que estava na volta deles. Eles passavam, viam Noé com aquela arca, mas eles não estavam ligando. Eles estavam comprando, vendendo, plantando, colhendo. Eles estavam fazendo o que nós fazemos hoje em dia. Nós encontramos tempo para ir numa pizzaria,
encontramos tempo para ir num bailão, encontramos tempo para ir no aniversário. Mande alguém fazer um aniversário nessa noite fria e você vai ver lá, não vai faltar um. Manda para uma festa de casamento, vá nas pizzarias, na noite, de noite, no dia ou vai ali nessa cidade aqui vai para ali para você ver. Está cheio. Comer e beber e saber ir, mas buscar a graça de Deus, esse desprezo, essa falta de vigilância, essa desconexão, essa alienação das coisas de Deus é que vai fazer com que as pessoas fiquem, porque elas não sejam salvas. Elas não são salvas porque elas desprezam o estender das mãos de Deus, elas desprezam a sua própria alma, elas desprezam a sua própria vida. Não se importa, Jesus disse assim: orai e vigiai para que o vosso coração não se sobrecarregue com os problemas, com as coisas dessa vida, e aquele dia pegue você de surpresa. Sabe de onde você vai partir daqui? Do seu emprego, da rua, onde você estiver, de um hospital. É de lá que você vai partir para a eternidade sem Deus, porque você despreza o amor de Deus, você despreza o trabalho. E o Senhor diz assim, a palavra do talento: o que você fez? Eu não fiz nada. Tem ainda dos 2 servos, que é outra parábola que fala sobre a administração dos bens do Senhor nessa vida. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é pura, é santa, é perfeita, é imaculada. Se você abrir o seu Facebook, se você abrir o seu YouTube, e você vê dentro da igreja a juventude jogando bola com a camiseta do Brasil, enquanto o pastor prega, não chame isso de igreja. Se você vê uma igreja que chama os crentes para ir assistir um jogo de futebol, não chame isso de igreja. A igreja de Jesus Cristo é pura, uma virgem pura e imaculada. Aleluia. Vigilante. Isso não é igreja. Eu vivo na igreja. Não, irmãos. Muitos desses homens que estão na frente dessas igrejas, eles estão dentro dessa parábola do servo mau e negligente, aquele que administra mal os bens que Deus dá a ele nessa vida. E os bens são isso: entregar nas mãos dele a igreja, entregar nas mãos dele a própria igreja para que ele alimente. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor chegar a achar fazendo assim, fazendo como? Que dá ração ao seu tempo, que ele alimenta a igreja, que dirige, que orienta, que nutre ela da palavra de Deus. Mas se esse mau servo negligente disser assim: o meu Senhor está de virar, e começar a beber, a comer, a beber com os temulentos, quer dizer, com os bêbados, porque é isso que eles fazem. Quando eles estão com suas vidas boas, eles se corrompem simplesmente e deixam de fazer as coisas de Deus e pensam que vão para o céu. Mas assim, o número de crentes, de salvos, tanto em Sodoma e Gomorra como no tempo de Noé, nos dá um aviso. Você sabe se você é salvo ou não é. Vai se enganar se quiser se enganar. Mas a Bíblia diz que a gente não pode ser pego de surpresa. A gente tem que estar esperando. E a Bíblia diz assim: você sabe que desculpa é uma coisa que Deus não gosta e não aceita, né? Nunca Deus aceitou desculpa. Chegou... Pega ali para mim, por favor. Pode deixar aí, não pega. Chegou Adão e disse assim: olha, foi a mulher que fez isso assim. Espera um pouquinho aí, fica aí no teu cantinho aí.
A mulher, não foi a serpente, fica aqui no cantinho aí. Foi lá na serpente, então sua sentença é essa, a sua é essa e a sua é essa. Acabou a história. Todos pagaram. Não adiantou jogar culpa para cima de um nem de outro. Aí nós estamos pregando a palavra de Deus, chamando ao arrependimento. Aí Jesus conta a história da grande ceia, né? Chamou um, disse assim, hoje eu não posso ir porque eu comprei uma junta de boi e vou olhar. Não vai na minha festa? Não vou porque eu tenho... e você, olha, o senhor está te chamando. Eu não vou porque eu me casei e estou indo para minha lua de mel. Tudo são coisas justas, não são? Tá certo? E você vai? Não, eu também não vou não, porque eu comprei um terreno. Eu comprei uma plantação e vou lá olhar. Isso não é cuidar das coisas dessa vida? Isso é ou não é cuidar das coisas dessa vida? Que crente que ouve uma mensagem dessa e vai querer dizer para Jesus, eu não ia para a igreja porque eu trabalhava de noite. Aí o que chega de noite, eu não ia para a igreja porque eu trabalhava de manhã. Mas eles não deixam de ir para o trabalho quando está chovendo, quando está frio, quando está calor, não deixa. Agora para a igreja deixa. Então eu estou realmente acreditando e me convenço cada vez disso, né? De que realmente o mundo está acabando. Talvez eu não viva para ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Mas eu também não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com como é que eu vou terminar a minha carreira. Eu não estou preocupado com minha aposentadoria, se eu vou ganhar um salário mínimo, ou 2 ou 3, se eu vou ter dinheiro para viajar para a Itália, para a Europa, para a Alemanha. Eu não estou preocupado se eu vou passar os meus dias na praia. Eu estou preocupado em entrar naquele lugar. Eu estou preocupado em ouvir a voz do Senhor e dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu quero. Amém. Isso é o que eu espero. Desde a minha mocidade, é isso que eu espero ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Glória a Deus. É isso que a gente precisava estar ouvindo. Agora, eu não vou ficar o tempo todo fazendo, meus irmãos, pregar a gente prega, mas não vamos ficar preocupados com quem não quer ouvir, com quem não quer fazer, com quem não quer saber. Não estou me preocupando com isso, eu estou preocupado com a minha vida, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, e Deus cuidará da tua alma, e Deus cuidará da tua vida. Aleluia. A Bíblia diz assim, eu vou ler aqui o que está escrito em 2 Pedro 2, 4 e 9, que eu disse para você que já vou terminar, né? Até nem pensava em falar tanto, mas eu vou terminar essa pregação lendo 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 9, para você entender que Deus não brinca em serviço e Ele não vai nos tratar diferente do que Ele tratou no passado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 9 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, veja que Deus não perdoou aos anjos, que foram feitos primeiro do que nós. Eles pecaram, eles não receberam perdão. Deus não perdoou o pecado deles. Eles não tinham motivo para pecar. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Estão lá, reservados, acorrentados. E não perdoou o mundo antigo. O mundo antigo é o mundo de Noé, mas guardou a Noé. Ele guardará você também. Glória a Deus. Né? Ele nos guardará. Ele guardará todos nós que temos essa esperança no nosso coração. Não, você não precisa ficar. Eu não sei por que um crente verdadeiro teria razão, motivo para duvidar da sua vida, da sua salvação. Não sei por quê. Não há por que duvidar. Se você espera ser salvo, isso você vai ser. Agora, se você espera ser salvo e faz tudo ao contrário, então você está enganado.
Mas se você espera ser salvo e faz o que tem que fazer, você está certo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, quer dizer, 8, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Isso é impressionante, como é que Deus destruiu o mundo inteiro com o dilúvio e somente 8 pessoas. Preste bem atenção, não foi 80, não foi 800, não foi 8.000. Foi 8 pessoas, dá para contar nos nossos dedinhos aqui, e ainda sobra dedo, né? E ele não perdoou o mundo antigo, ele não perdoou aquelas pessoas que ficavam comendo, bebendo, plantando, fazendo a vida deles e não estava nem aí. Somente Noé e a família dele trabalhando ali, carregando madeira com um cavalo, puxando pedra daqui, era de manhã, era de noite, batendo, pregando, amarrando. E o povo simplesmente, e Deus não perdoou ele, sabe por quê? Por que vocês vão ficar? Não é porque você é um assassino, não é porque você é um criminoso, não é porque você é um bandido, não é porque você é um sequestrador. Você vai ficar porque você desprezou a oportunidade, porque estava ali na sua frente. Como eu vinha dizendo para Ivana, não, eu entendo. Quer dizer, melhor dizendo, eu entendo por que Deus me botou aqui nessa igreja. Eu digo assim, porque na minha visão, eu digo assim, o que faz uma igreja num lugar assim? Era um lugar deserto. Era dentro de uma plantação, mas eu digo um lugar assim. Pois é, isso aqui nem a arca de Noé, né? Quer dizer, deve ser por isso. Quer dizer, alguém diz assim, não, porque Ronaldo, essa igreja vai encher. Eu não sei se vai encher. Uma coisa eu sei, ela está aqui que nem estava aquela arca, como testemunho de que Deus tem uma porta aberta para acolher a pessoa que quiser realmente estar na presença dele. Glória a Deus. E aí ele diz assim, e condenou as cidades, a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo elas para exemplo dos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló. Engraçado aqui, você sabe que foram salvas 3 pessoas, 4 pessoas, uma mulher ficou pelo caminho. E aqui a Bíblia fala, ele está falando sobre, lá em cima ele diz assim, salvou Noé mais 7 pessoas, mas aqui ele exclui as filhas de Ló. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Olha aqui, ele afligia todos os dias a sua alma justa, pelas coisas que ele via e ouvia sobre as obras que eles faziam. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar, assim, ó, será reservado, deixa aqui, de ladinho, fica aí, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Porque eu acho que alguém do tamanho de Deus, alguém grandioso como Deus, não aceita ser desprezado. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se não existe lugar para Deus na sua vida, não existe lugar lá com Ele para você também não. A Bíblia diz assim bem claramente, aqui Deus não tem lugar na sua vida, né? Que lugar que Deus ocupa na tua vida? O último lugar? Pois é, está escrito lá, ó, ficarão de fora. Quer dizer, você não vai entrar aqui, é o que Deus vai dizer. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quanta gente enganada, quanta gente atolada na mentira, no engano, nas fantasias. Eu não entendo o que tanto crente faz na política, meu Deus do céu. O que eles querem? Olha o que estão fazendo no STF. Olha o que o presidente está fazendo. Olha que daí. O que você está fazendo pela sua vida? Porque essa situação vai de mal a pior e você não vai. Você vai ficar lidando com política como um carro, como um Fusca num atoleiro. Você só não vai sair dali mais. Você vai afundar até o teto. Porque você não vai resolver isso. A solução está nisso aqui. Eu creio que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele reinará para todos sempre.
e todos os reinos da terra serão do Senhor. E nós, se tivermos a felicidade, reinaremos com Ele para sempre. Isso é o que nós temos que fazer. Mas agora cheio de ilusão, tanta gente iludida, né? E eu não vou mais adiante porque o tempo não dá, mas eu ia dar um exemplo aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus e lembrar dessa palavra, irmãos. Vigiai, vigiai, vigiai. Pois é, eu estava indo para o meu emprego, passou um ônibus, pum! Estava vigiando, você estava esperando Jesus? Não vai entrar aqui. Morreu de infarto, estava esperando Jesus? Não, então não vai entrar aqui também. Morreu do AVC, estava esperando Jesus? Não, então também não. Eu estava esperando o quê? Eu estava preparando para me casar. Eu estava preparando que eu queria comprar o tijolo para fazer minha casa. Então você vai construir ela no outro canto. Aqui você não tem lugar não. Irmãos, não brinque com Deus. Deus é grande. A Bíblia diz assim: pois Ele é sábio, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Na verdade, não é só isso. Lembre-se, esse dia da vinda de Jesus é chamado dia da vingança de nosso Deus. Deus se vingará dos seus inimigos, irmãos. Deus se vingará. A Bíblia diz claramente que horrenda coisa vai cair nas mãos de Deus vivo, e que Ele se vingará. É o dia da vingança de Deus. Deus se vingará desse mundo, do desprezo que eles dão a Deus, porque querem viver no mundo, mas estão reservados para o dia do juízo, para serem castigados. Vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E não espere Ele lá no céu não. Vai te deitar a hora a Deus, porque você pode dormir e não acordar mais. Não é verdade, irmão? É perigoso, mas acontece. Assim, amanhã eu vou correr a primeira hora para o culto. Aí chega de manhã, não acordou mais. E ele disse que hoje, pois não tem mais. Acabou a sua chance. Ivana, dá um pause ali, nesse branquinho. Pode concluir, tá vendo não?